Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 498. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, magnetizadores e hipnotizadores. E assim que terminarmos esse capítulo, o novo capítulo, Mulheres, que Hermínio de Miranda trata nesse capítulo. Meu Deus do céu! Porque um título desse, nós temos que ficar atento, né? E o próximo capítulo tá longe. Esse capítulo ele é imenso, que trata. Não, eu depois o campo de trabalho, quer dizer, o problema, né? Mas o próximo tema é mulheres. Mas é interessante esse capítulo. Eu falo que eu conheço ele. Muito interessante. Então, dando sequência, Hermínio Miranda ele diz assim, voltando apenas duas linhas: o espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. É o caso dos hipnotizadores, porque logram eles êxito, principalmente nas regiões umbralinas, na cidade das trevas. É o caso da culpabilidade, que nesse caso o indivíduo acaba cedendo-se. Continua Hermínio. Temos presenciado alguns casos dramáticos nesse campo. Já lembramos alguns neste livro, neste livro, aquele companheiro desencarnado que mesmo depois de resgatado e posto a salvo da faixa vibratória de seu hipnotizador, recaiu sob seu domínio por causa de sua própria invigilância. Olha só que interessante. O indivíduo ele já tinha sido resgatado pelos bons espíritos. Estava em tratamento. E é óbvio, não muito certo do que ele queria, baixou o padrão vibratório, se conectou novamente àqueles comparsas e recaiu. Que neste caso aqui, esse nosso irmão ele foi pego novamente por aqueles hipnotizadores, magnetizadores, por aqueles indutores. Mesmo, Hermínio continua, mesmo incorporado ao médium, eles usam esse termo
mesmo incorporado ao médium. Não existe incorporar, e sim acoplar no campo vibracional do médium. É óbvio que nós respeitamos a colocação, a forma como Hermínio aqui coloca. Mas é preciso estar sempre tentando explicar que essa incorporação, ela é um termo na mente das pessoas que precisam, de certa forma, policiar a mente, lapidar a mente, policiar, lapidar esses conceitos. Porque não existe incorporação. Não existe. Quando se pronuncia incorporação, o espírito incorporou no médium. Parece que o espírito entrou no médium. E o espírito não entra no médium. É sintonia, faixa vibratória. Então, conforme Hermínio aqui está dizendo, mesmo incorporado ao médium, este irmão não se furtava com facilidade à terrível influência de seu perseguidor que, em nossa presença, tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família, ainda encarnada, porque eu não sei se você se lembra desse caso, o caso em que o nosso irmão hipnotizado, ele era mantido hipnotizado sobre uma pressão psicológica e emocional, uma tortura que, se ele não aceitasse, os espíritos das trevas arrebatariam todos os teus familiares. Por isso ele vivia preso a estas condições, até que os mentores mostraram a ele que tudo aquilo não passava-se de uma ilusão, mas mesmo assim ele não acreditou. Tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família, ainda encarnada, à desencarnação, sugerindo-lhe ideias de ódio, vingança e morte. O pobre irmão repetia incessantemente. Olha só. O pobre irmão repetia incessantemente: odeio minha mãe. Odeio meu pai. Odeio minha mãe. Odeio meu irmão. Matar minha mãe. Matar meu pai. Então você observa o estado de alucinação
que esse nosso irmão se encontrava quando ele foi resgatado. E mesmo assim, ele cedeu novamente e, preso às vibrações das trevas desses hipnotizadores, magnetizadores. Mas é preciso entender que praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo passa por essa indução, enfrenta essa indução praticamente 24 horas, imperceptivelmente, sem que ela perceba a presença dos magnetizadores, dos hipnotizadores e dos indutores. Você observa a sociedade. Observa a sociedade. A sociedade, com todo respeito, não passa a ser de sensacionalista. A humanidade não passa a ser de sensacionalista. Porque, conforme já dissemos em outros vídeos, é preciso repetir, a humanidade quase sempre ela está em busca daquilo que a satisfaz. Ela está em busca daquilo que ela quer ouvir e não em busca do que ela precisa. Isso é uma indução. Pois você observa, se esquece um problema, arrumando outro problema. Em vez de solucionar um problema, para depois enfrentar novos problemas, não. Se esquece, tampa o problema com uma peneira e parte para um outro problema. Nós vemos isso na imprensa sensacionalista, que instiga a humanidade, que divulga as desgraças da humanidade. Em casa, por exemplo, nós somos influenciados 24 horas pelos magnetizadores, pelos hipnotizadores, magnetizadores, hipnotizadores e indutores, que se chama ilusão, fantasia, que se chama orgulho, egoísmo, arrogância, exibicionismo, que se chama materialismo, que se chama sociedade, sistemas. Ou você acha que não é assim? É só analisar. Pois eu, quando vou à loja, eu vou hipnotizado, magnetizado e com um indutor na minha mente. Eu vou comprar isso.
eu vou comprar aquilo, eu tenho que comprar isso para fulano, eu tenho que comprar isso para cicrano, eu tenho que comprar isso para Bertano. Então, eu vou magnetizado. Eu vou à loja hipnotizado. Eu tenho que comprar. Eu vou comprar. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a pessoa dá um jeito. A pessoa magnetizada, hipnotizada pelas fantasias, pelas ilusões do mundo, pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham dela, deles. Infelizmente, nós temos que admitir que nós permitimos que a mídia, que a sociedade, nós temos que permitir que quem nos dirige, quem nos comanda, é a mídia, é a sociedade. Nós vivemos para a sociedade. Nós vivemos para o outro, nós vivemos para os outros. Nós nos pintamos, nós nos vestimos para o outro, para os outros. Observa para você ver uma missa. A missa parece momento de atrizes e atores ali se apresentando. Os homens exibem a sua melhor roupa. As mulheres parecem uma árvore de Natal de tão enfeitada. Não estou dizendo que estão errados. Estamos tentando mostrar o quanto que tudo nos hipnotiza, nos magnetiza. E o quanto tudo nos causa uma indução. Se eu sou convidado a uma festa, a primeira coisa que eu me preocupo é com a minha roupa, enfim, com os detalhes, né? Agora, se tratando de mim, jamais. Eu vou do jeito que eu tô aqui, ó. Nesse sentido, eu sou desapegado demais. Aí você pode pensar assim, isso é desapego ou é desleixo? As pessoas pensam o que quiser. O importante é eu me sentir bem. Mas muitas pessoas se escondem atrás dessa máscara. Eu também, Luiz, o importante é eu me sentir bem. Mas não é aquilo que a pessoa demonstra mentalmente diante do espelho quando ela está se preparando para um evento, para uma viagem, para uma apresentação. O sentido do nosso diálogo aqui é tentar mostrar que nós somos hipnotizados pelas coisas. As coisas nos hipnotizam. Nós pomos em nossa mente, nós colocamos na nossa mente aquele pensamento e aquele pensamento fica ali. Nós permitimos ser
magnetizados. E tem também a danada da indução. Compra, compra, compra. Não perca essa oportunidade. É o consumismo desnecessário. Existem pessoas que têm guardado em seu closet 200 pares de sapato que nunca usaram. Mas está lá guardado. Para quê? Se a pessoa só tem 2 pés. Tem pessoas que o guarda-roupa não cabe mais roupa e está comprando roupa. São aquelas pessoas magnetizadas, hipnotizadas pelo consumismo. Alguma coisa contra? Não. Por isso que nós precisamos aprender a ter disciplina. Por isso que dissemos alguns minutos antes, a sociedade, o sistema, nós vivemos para satisfazer a sociedade. Nós vivemos para satisfazer o sistema, os sistemas. Nós permitimos ser magnetizado pelos sistemas. Nós permitimos ser magnetizados pelos sistemas, pela sociedade, pela mídia, pelo que as pessoas dizem, pelo que elas pensam. Nós nos preocupamos muito com o que as pessoas acham e pensam a nosso respeito. Esses sentimentos, esses pensamentos, não deixa de ser uma indução que há lá dentro da nossa cabeça, da nossa mente, nos conduzindo para lá, para cá. Então a pessoa se veste para satisfazer o outro, para satisfazer as outras pessoas. Tem pessoas que adotam um sistema. Esse é o meu sistema. Tem pessoas que adotam um sistema. Mas, ao parar para analisar, aquele sistema que aquela pessoa adotou é justamente o sistema que os sistemas, que a mídia e que a sociedade interessa. É o desculpismo. Então não são só os espíritos das trevas que nos... Ou melhor, não são só os espíritos das trevas que hipnotiza. Os espíritos cobaias lá nas regiões umbralinas. Aqui na Terra também nós somos hipnotizados pelos sistemas, pela justiça, pela política, pelo consumismo, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância. Nós somos hipnotizados, nós somos magnetizados. Nós trazemos um indutor dentro de nós que nos instiga. Faça isso, faça aquilo. Então, aqui na Terra, muitas das vezes, a pessoa age dessa forma sem perceber.
Porque o processo é tão sutil, mas tão sutil, que ela não percebe que ela encontra-se escrava dela mesma. Ela não percebe que ela encontra-se escrava dela mesma. Às vezes a pessoa pensa, pode até pensar em certo momento, mas será que não são alguns espíritos das trevas que estão me escravizando? Não. É a própria pessoa que auto-escraviza, que auto-tortura. É um vício que precisa ser expurgado. Nós não podemos permitir que isso nos aconteça. Ah, mas não é todo mundo que tem conhecimento disso. Porque, na verdade, aqueles que estão para informar não informam. Vamos para o próximo vídeo da sequência no mesmo assunto.